As bactérias também têm DNA como material genético e produzem RNA para sintetizar proteínas. A bactéria da espécie Escherichia coli tem um segmento de DNA que possui de 4 a 5 mil genes. Além disso, essa bactéria tem porções circulares de DNA espalhadas pelo citoplasma, que são os plasmídios. Quando a célula da bactéria se multiplica, cada célula filha recebe cromossomos e plasmídios iguais aos da célula mãe. As bactérias se reproduzem muito rapidamente. A Escherichia coli leva cerca de 20 minutos para se multiplicar e produzir outras células. A cada multiplicação, todo o material genético é duplicado, inclusive os plasmídios. Os plasmídios não são essenciais para a vida da bactéria, por isso é que eles podem ser utilizados para a produção de proteínas que o homem precisa. Você sabe onde essas bactérias vivem? As Escherichia coli vivem no nosso intestino, mas não fazem nenhum mal ao ser humano. São especialmente utilizadas em pesquisas de engenharia genética. Como fazer uma bactéria como essa produzir proteína humana que não está codificada no seu DNA? Essa é a questão. Por exemplo, para a bactéria produzir insulina, ela precisa ter o RNA específico para a insulina. E para fazer esse RNA, ela precisa ter informações no DNA. Acontece que o DNA da bactéria não tem essas informações para produzir insulina. Então, como é que fica? Aí que entra a engenharia genética. Atualmente, é possível introduzir segmentos do DNA humano no DNA de algumas bactérias. Nossa, que legal, cara! Você já pensou nisso? Dá para você introduzir genes de um ser vivo no outro. Mas como será que isso é possível? Existem algumas enzimas capazes de cortar o DNA em pontos específicos. São as enzimas de restrição. Essas enzimas reconhecem locais onde existem determinadas sequências de bases nitrogenadas e rompem as ligações, sempre nos mesmos locais. Assim, é possível cortar e isolar determinados segmentos de DNA que contenham informações para a síntese de uma determinada proteína. Ou seja, você acaba separando os genes do DNA. Com essa técnica, é possível isolar pedaços de DNA com genes escolhidos, como por exemplo, os genes responsáveis pela síntese de insulina. Utilizando outra enzima, é possível introduzir os genes do DNA humano no DNA dos plasmídios da bactéria. Essa enzima refaz as ligações entre as moléculas de DNAs. Se o gene humano introduzido tiver a mensagem para a produção da insulina, depois de algum tempo, com a multiplicação e a duplicação dos DNAs, haverá muitas bactérias com o gene para insulina em seus plasmídios. Com esse processo, as bactérias se tornam produtoras de proteínas humanas. Se as bactérias forem mantidas vivas e em crescimento, elas se tornam verdadeiras fábricas de produtos que o ser humano produz e precisa. Além da insulina, podem fabricar hormônios de crescimento, por exemplo. Além das bactérias, a engenharia genética utiliza também outros seres vivos. Já é possível introduzir genes isolados em células embrionárias de plantas e animais. Esses genes introduzidos se incorporam ao DNA do ser vivo que os recebeu. Quer dizer então que daqui a pouco já vai ser possível a gente mudar o DNA de outros seres vivos? Ah, tá escrito aqui, ó. As perspectivas das pesquisas e do aprimoramento das técnicas de recombinação de DNA tornam possível corrigir doenças hereditárias. Esse processo chama-se terapia gênica. Nossa, eu não sabia que já dava para fazer tudo isso com a manipulação de genes. Atenção, genezinhos. Bolo de chocolate da mamãe. Mas deve ser meio perigoso manipular genes de seres humanos, né? Bom, enquanto meu amigo Diogo aqui se preocupa com o futuro da biotecnologia, eu vou atacar esse bolo de chocolate delicioso e você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o DNA, material genético de todas as células vivas, é formado por uma cadeia dupla de açúcar, fosfato e bases nitrogenadas. Quando essa dupla hélice se rompe, podem acontecer dois processos. A transcrição,
quando o DNA sintetiza moléculas de RNA que vão, por sua vez, sintetizar as proteínas. Ou pode acontecer também a duplicação, quando o DNA faz uma cópia de si mesmo. Você viu também que, nas bactérias, uma parte do DNA pode ficar em estruturas chamadas plasmídios, espalhadas pelo citoplasma das células. Técnicas de engenharia genética já desenvolveram processos que introduzem os genes humanos em bactérias e as transformam em verdadeiras fábricas de substâncias que o homem precisa. Não falei que essa teleaula era fantástica? Gostou, né? Se você gostou dessa, aguarde a nossa próxima teleaula. Será a última do curso de Biologia. Até lá!